A gente falou sobre Localiza, sobre Movida, que tiveram uma queda expressiva ao longo do pregão dessa quinta-feira. Queria entender um pouco da sua percepção, você que analisa e observa os movimentos das empresas, a Localiza ainda pode ser uma oportunidade ou abre uma oportunidade num ambiente como esse de um ruído causar uma incerteza bastante forte? São três pontos, né? Primeiro que a gente não tem ainda grandes detalhes, né? A gente tem uma proposta, uma sinalização, precisa entender o prazo, o que vai acontecer, quais são os veículos exatamente, enfim, como as companhias vão ser afetadas, né? Em termos de potencialmente na lucratividade, como eu falei aqui anteriormente, e em relação também aos próximos passos, né? Lembrando, só para deixar claro aqui o que eu falei anteriormente, uma companhia de locação de veículos, eles têm um grande poder, e não é um subsídio, não é um benefício, não, eles conquistaram isso por ter esse diferencial, e a hora que bate lá na montadora, todo mundo quer vender carro para uma locadora, e sabe que às vezes representa 1/3, 1/4 das vendas de um ano, numa locadora especificamente. Então tem um poder de barganha de preço ali muito grande. Então eles conseguem descontos expressivos, né? E depois, lógico, que vende, depois, na média, 1 ano de uso, eles vão vender esse veículo, né, nos famosos seminovos, a preço de tabela, né? Mas um veículo bom, bem cuidado, né? Mas eles conseguiram já gerar lucro, mas depende um pouco também da velocidade de depreciação, da política de preços, dessa velocidade. Então, esse é o fator. Na minha opinião, tá, olhando tanto o que eu falei hoje pela manhã, tanto numa visão de swing trade, que é o que o mercado está fazendo hoje, né, exatamente, nessa faixa de R$40, foi exagero, né? Então o mercado está reprecificando pelo menos uma parte e aguardando os próximos passos para entender se devolve toda a alta, porque depende de como for, não vai ter, ou vai ser algo muito pontual, muito marginal, talvez a ação ela devolva toda essa queda, volta ali para a faixa dos seus R$44 que estava ali na quarta-feira, né? Algo próximo disso. Lembrando também que essas ações, elas são negociadas historicamente com prêmio, tá? Então, que eu falo de empresas de qualidade, como a Localiza, como a Loja Zener, WEG, né? Temos sempre algumas empresas aqui no Brasil, mas se a gente olhar para o histórico de múltiplos dessas próprias companhias, elas estão negociando no menor patamar da história, pelo menos da história recente. Agora, quando a gente vai ter essa reprecificação, tá? O que faz uma ação subir também é o que a gente chama de reprecificação, né? A negociar 2 vezes o valor patrimonial, mas deveria negociar 4. E já teve no passado negociando a 8, por exemplo, tá? Números aqui fictícios. Se a gente tiver, de novo, que eu falei aqui em blocos anteriores, um ambiente econômico que faça cair esse custo de capital, sai de 15% para 10% daqui a 2 anos, tá? É um cenário possível, não sei se é provável, mas é um cenário possível, certamente a rentabilidade fica muito mais visível dessas companhias. E as companhias vão ser reprecificadas, negociando a 2, 4, 6, 8, 10 vezes o valor patrimonial, tá? Então, se você comprar hoje um investimento como uma Localiza, né, a gente tem essas duas visões, tanto uma oportunidade de swing trade, que devolveu muito, como também uma visão de longo prazo, que parece ser realmente uma oportunidade, mas aí a gente depende de diversos fatores acontecerem no longo prazo.